Graça e paz, queridos, boa noite a todos, todos bem-vindos aqui na nossa live, graças a Deus. Vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, hipocrisia, quando a aparência não combina com a realidade. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje aqui na nossa live, Palavra e Oração. Meu nome é Fábio Saturino, sou apóstolo pastor do Ministério Apostólico Sião aqui da cidade de Mauá, ABC Paulista, e quero já aqui dar as boas-vindas para você que está aqui comigo hoje. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente, que você seja ricamente abençoado, tá bom? Vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus eu quero glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, pois tu és fiel, Senhor. Obrigado pela fidelidade, pela graça que nos alcançou e que o Senhor possa, através da minha vida, através desta live, tocar o coração das pessoas, tocar o coração dos meus irmãos. Peço, Senhor, que o Senhor derrame a sabedoria, o conhecimento, que a tua unção, meu Deus, nos capacite, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, vem conosco, Pai, nesse propósito, para que possamos juntos alcançar o objetivo, que é conhecer a tua palavra e sermos, ó Deus, libertos de todo o mal, em nome de Jesus. Graça e paz, Diego, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus, um abraço. Amém, queridos? Então é isso, gente, olha, começando aqui a nossa live de sexta-feira, estamos nesse propósito de segunda a sexta, estarmos todos os dias aqui à meia-noite, para a gente poder estar aqui vivendo esse momento. E falando sobre esse assunto, esse tema tão relevante, né? Hipocrisia, né? Quando a aparência não combina com a realidade. Amém? É o que nós vamos tratar hoje. E para a gente poder respaldar aqui a nossa live, o nosso bate-papo, eu quero ler com vocês aqui Salmos capítulo 51, que fala sobre um posicionamento, né? O posicionamento do nosso querido rei Davi. Graça e paz, Silene. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. O posicionamento do nosso querido rei Davi. E o texto diz assim, Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. E eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Amém? Glória a Deus. Que palavra, né? Nós não vamos ler o capítulo todo, tá? Porque senão a gente vai perder tempo. Mas eu sugiro que você faça essa leitura e essa meditação. Amém? Graça e paz, minha querida Dani. Deus te abençoe, está fazendo aniversário hoje. Ontem, né, que já é meia-noite. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Tamo junto aqui, pessoal. Então, esse texto, ele acontece em que circunstância? O Salmo 51 é um texto que verdadeiramente revela como que um ser humano, após pecar, precisa se comportar. Amém? Davi, ele comete uma falha, assim, muito grave, né, gente? O que Davi faz? Davi, ele comete o ato de adultério, né,
quando ele deseja uma mulher casada. E quando ele desejando essa mulher, o que acontece? Ele acaba consumando ali, né, o envolvimento com ela e acontece uma série de coisas. Por conta dela ter engravidado, ele decide se livrar do marido dela, enfim. Acontece um monte de coisa na vida de Davi por conta de decisões dele, por conta de escolhas dele. E chegou um momento em que Davi ele estava camuflando decisões equivocadas, os seus erros, os seus pecados. E chegou um tempo em que Deus, eu acredito que falou, olha, chega, a gente vai ter que expor isso. Que foi quando o profeta Natan chegou e colocou diante de Davi o erro que ele havia cometido. E após ter exposto Davi ele se vê numa situação muito delicada, e aí Davi ele entra em um estado de consternação absoluta. Ele luta, porque a esposa, a mulher Betseba, que passou a ser esposa de Davi, o que aconteceu? Deu à luz um filho, e essa criança ficou doente e tal. Davi ele entra em jejum, ele entra em oração, buscando a misericórdia do Senhor, para que Deus de alguma maneira revertesse todo aquele quadro. Porque Davi trouxe espada para sua família, Davi trouxe morte para sua família devido a esse erro que ele cometeu. E ali Davi, ele percebe o tipo de vida que ele estava vivendo e ele começa a entrar em desespero. Ele olha para dentro de si e fala assim, poxa, eu não posso continuar da forma como eu estou. Eu preciso que Deus me cure, me liberte, me restaure, né? Então Davi, ele acaba fazendo essa oração que se torna um Salmos, Salmo 51. Por isso ele diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tendas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Essa oração de Davi é aquela oração de fundo de poço, sabe? Aquela oração em que a pessoa não tem mais para onde ir, não tem mais onde segurar, ela está em queda livre. É exatamente isso que nós precisamos aprender a identificar quando nós estamos cometendo alguma coisa que está nos prejudicando mediante Deus e as pessoas, amém? Então Davi, quando ele olha a situação em que ele se encontrava, ele observa a família, observa o relacionamento dele com Deus, ele entra em desespero e começa a pedir misericórdia ao Senhor. Se não fosse o profeta ser enviado para desnudar aquilo que Davi estava fazendo, Davi estaria vivendo na hipocrisia, no status, né, no posicionamento, como se nada tivesse acontecendo e tocando a vida do jeito que estava. Mas Deus, porque ama muito Davi, ele decide expor a vida de Davi para que Davi fosse impedido de viver uma vida de hipocrisia. Amém, queridos? Eu penso na hipocrisia como se fosse um vidro sujo, né? Você consegue perceber que existe alguma coisa do outro lado, você consegue perceber que está escuro ou se está claro o dia, né? Você consegue perceber vultos, mas você não tem definição da vida de uma pessoa que decide viver na hipocrisia. Para quem dirige vai entender o que eu vou dizer aqui, é quando você está dirigindo e de repente começa a chover e o limpador do seu para-brisa está quebrado. Exatamente isso. Você está dirigindo, chovendo e você não tem visão. Você sabe que está de dia, você sabe que está, ou se está escuro ou se está claro, você até vê alguns vultos. Você vê o carro da frente quando pisa no freio que brilha, mas a luz fica toda deformada.
mas você não tem definição. Uma vida de hipocrisia é exatamente isso, é uma vida sem definição. Porque a pessoa, ela passa a aparentar uma coisa que não é, que é o tema que nós estamos discutindo aqui. Quando a aparência não combina com a realidade. Amém? Então, para nós analisarmos essa questão da hipocrisia, vamos tentar ver aqui rapidamente o que acontece com a hipocrisia na vida de alguém que vive ela, se tratando de relacionamento com Deus. Olha, bloqueia a comunicação com Deus, porque você precisa ser sincero com Deus. Quando a gente não é sincero, a gente acaba bloqueando essa comunicação. Então, o que acontece com a hipocrisia? Ela bloqueia o nosso relacionamento com Deus, porque Deus nos conhece, gente. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe como pensamos, Deus sabe quais são os nossos anseios, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Então, não adianta a gente tentar maquiar, tentar aparecer uma coisa que a gente não é, porque quando nós estamos sozinhos, é só nós e Deus. Só que quando nós permanecemos com o coração endurecido, como Davi tentou fazer, porque Davi tentou fazer, ele tentou permanecer rei de Israel encobrindo um adultério, né? Encobrindo um erro. E aí o que acontece? Deus acaba mostrando, expondo. Deus expõe, queridos, através de uma série de situações. Deus pode usar uma série de formas para expor alguém, né? Quando eu costumo dizer que quando a taça de Deus transborda, né? Ele arruma um jeitinho de fazer isso. Amém? Porque Deus ama. Deus, ele não faz essas coisas porque ele não nos ama. Ele faz isso exatamente porque ele nos ama. O Senhor, ele nos quer na presença dele sem argumentos. É isso que ele quer. E aí o que acontece quando uma vida é uma vida de hipocrisia? A gente entra na presença de Deus cheio de argumentos. Eu já passei por situações assim, eu sei como é. Então, bloqueia a comunicação com Deus, impede a intimidade e a confiança em Deus. Sabe por que você fica sem confiança? Porque você não confia em si mesmo, sabia? Quando a gente tem problemas com hipocrisia, a gente está com dificuldade de confiar em si mesmo. Lógico, você sabe os erros que você comete, as falhas que você comete, você sabe quem você é, então, obviamente, quando você está diante de Deus, você não consegue se entregar 100%. Porque você sabe que Deus não vai responder. Você sabe que Deus não vai fazer. Você sabe que Deus não vai, de alguma forma, operar. Porque precisa acertar. Então, outra coisa, pode levar à perda da presença de Deus, da graça de Deus, misericórdia, né, queridos? Já pensou? Outra coisa, dificulta na oração e na comunhão com Deus. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, uma pessoa que entende a importância da oração e da comunhão, essa pessoa não pode viver na hipocrisia. Ela não pode viver aparentando uma coisa e ser outra. Ela não pode, ela precisa decidir tomar uma postura diferente. Sabe? Porque senão, a cada 5 anos, a cada 4, a cada 6 anos, ela vai estar trocando o seu ciclo de amizade. E todo ciclo novo vira uma bênção até as pessoas conhecerem ela. Aí depois as coisas ficam ruins de novo. E fica aquele ciclo vicioso que nunca muda, que nunca acaba. Sabe? Isso é hipocrisia. Então quando a gente entende isso, precisamos voltar. Sabe? Buscar a Deus, fazer como Davi fez. É que Davi, ele foi exposto. Davi não fez isso de livre e espontânea vontade. Davi, ele tomou uma postura depois que ele foi exposto. Mas também não vem ao caso. Porque se Deus permitiu expor, é porque Deus tinha planos ali. Sabe, queridos? Então, assim, aproveitando aqui esse momento, se Deus expõe, permite alguma coisa, o que a gente precisa fazer é pedir perdão, voltar, deixar Deus tratar, deixar Deus curar, deixar Deus restaurar. Amém? É isso. Né, Dani? Minha irmã falando aqui, ó, uma entrega sincera e verdadeira deixa a vida mais leve. É exatamente isso. É exatamente isso. Você fica leve. Você fica sem argumento na sua alma. Sabe o que é o argumento que eu me refiro? É quando Satanás,
ele tem condições de entrar entre você e Deus e falar assim, olha, esse cara, essa mulher não tem autoridade não. É mais ou menos isso. São argumentos, sabe? Então, além de estragar a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, ele também estraga, queridos, o relacionamento com os outros, com as outras pessoas. Amém? Olha, ele destrói a confiança e a credibilidade. É isso. Quando você começa a perceber hipocrisia, você começa a não confiar mais na pessoa, não acreditar mais na pessoa. E você começa, que nem pastor, né? Pastor tem muito tato disso, né? Muito complicado. A gente lida com muita gente o tempo todo, a gente acaba pegando uma certa experiência nessa questão, né? É fogo. Mas é uma realidade, né? A gente acaba se tornando psicólogo sem faculdade. A verdade é essa, né? Então, por conta do dia a dia, dos comportamentos, né? Expressão facial, expressão corporal, tudo isso, em tonalidade de voz, tudo isso, a gente acaba entendendo um pouquinho, né, queridos? Mas é assim mesmo. Então, você acaba percebendo que a pessoa ela passa a ter dificuldade com o relacionamento, perde confiança, perde credibilidade, né? Ela leva a manipulação o tempo todo nos relacionamentos, sempre manipulando uma questão aqui, uma questão ali, sabe? Pedindo sempre... essas pessoas, muitas vezes, elas se apoiam nos outros e suga, né? Suga do outro até onde dá. Depois que sugou, ela sai, ela vai embora e vai em outro, né? Por conta que ela não consegue ter uma fluidez verdadeira. Pessoas que têm fluidez verdadeira, ela vive com liberdade entre as pessoas e com Deus. Amém? Isso é muito importante a gente falar aqui, tá? Então, essa pessoa ela também cria barreiras e distância nas relações. Ela é possessiva. Ela quer as coisas só para ela, né? É mais ou menos isso. É o que Davi fez. Quando Davi ele toma essa postura, ele olha só para ele. Davi ele era um homem que conhecia as coisas de Deus, era um homem que ele tocava o coração de Deus através da intimidade, ele tinha tudo. Deus ungiu Davi como rei, e Davi olhou para uma mulher que tinha um marido, e esse marido era servo do rei, fiel, vai lá e comete esse sacrilégio, e depois vive uma vida como se nada tivesse acontecido. Então isso é muito sério, amém, queridos? E Deus, quando ele olha essa situação, das duas uma, ou Deus vai lutar muito para reverter essa situação, né, na vida da pessoa, ou Deus vai largar? Será que é possível acontecer isso? Eu acho que pode ser. Deus tentou largar o povo quando saíram do Egito. Deus chamou o povo de obstinado, teimosia. Às vezes a pessoa é tão teimosa que Deus fala assim, eu não vou pôr a mão. Até ela aprender, até ela acordar. Entende? Se Davi tivesse endurecido o coração e não tivesse orado e pedido para Deus ter misericórdia dele, Davi talvez ia para a mesma situação. Porque eu vou te falar uma coisa, a hipocrisia é uma atitude da nossa alma que impede Deus de agir. Porque a hipocrisia, ela toma o lugar da verdade na nossa vida. Amém? Então isso é muito sério, tá, queridos? Então vai abrindo o coração aí, porque Deus ministrou muito meu coração com esta palavra para hoje aqui. Amém? Vai abrindo teu coração aí, né? Então, essa pessoa ela também pode levar à solidão e ao isolamento. Por quê? Lógico. Ela consegue maquiar as coisas até um certo ponto. Depois, ela vai acabar ficando isolada. Não é? Por quê? Porque, infelizmente, todo mundo vai passar a conhecê-la. E isso é muito perigoso. Amém? Todos nós vamos errar, cometer equívocos, falhas, mas nós precisamos fazer o caminho de volta na nossa vida. Precisamos fazer o caminho de volta, assim como Davi fez. O erro que Davi cometeu foi gravíssimo.
Só que esse coração aqui de fazer o caminho de volta transforma Davi, por incrível que pareça, irmãos, num homem segundo o coração de Deus. Olha isso. Isso é muito sério, né? Transforma Davi num homem segundo o coração de Deus. A postura anti-hipocrisia que Davi teve. Amém? Então, a importância da autenticidade e da honestidade na nossa vida é fundamental para a nossa fé. Amém, queridos? Então, por quê? Porque ela revela a verdadeira natureza do nosso coração. Amém? A autenticidade revela a verdadeira natureza do nosso coração. Ela também permite a confissão e o perdão posterior. O perdão ele só vem a partir do momento que nós confessamos. Amém? Isso é muito sério, tá? Outra coisa, ela ajuda a construir relações saudáveis e transparentes, tanto com Deus como com as pessoas. É incrível isso, não? E ela também é fundamental para o crescimento espiritual. Amém? Para o amadurecimento espiritual. Então, é essa a importância da nossa honestidade estar em dia. E quais são os benefícios maiores ainda? Tem maior intimidade com Deus, né? É uma pessoa que consegue fluir no espírito, tem relações mais profundas e significativas com os outros, consegue ter mais transparência, mais verdade nos olhos, não é isso? Então tudo isso é importante a gente entender, amém? Tem maior liberdade e alegria espiritual, flui, a pessoa flui, né? E além disso, ela tem um crescimento pessoal e espiritual mais autêntico. Tudo isso é importante, amém? Então, queridos, olha, a necessidade de nós confessarmos e abandonarmos, sabe, a hipocrisia para experimentar a restauração e a liberdade de Deus na nossa vida, ela está expressa, por exemplo, aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Então, primeiro precisamos ter essa fé, sentir essa necessidade de você confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão, fazer como Davi fez, amém? Davi foi um homem que precisou de um tranco, um choque de realidade. E aí esse choque de realidade acabou fazendo o quê? Acabou transformando Davi em um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa. Amém? Então que essa palavra ela possa encontrar o teu coração nesse vídeo, tá bom? E que você possa ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu orar pela sua vida nessa noite. Feche seus olhos, Pai. Diante da tua presença eu quero te agradecer, glorificar a ti, exaltar a ti, pois tu és fiel. Diante do Senhor, eu peço que o Senhor derrame graça, unção sobre a vida dos teus filhos, trazendo cura e libertação acerca de qualquer questões da alma. Que o Senhor possa ser, Pai, o condutor. Pegue na mão dos teus filhos e guia-os, ó Pai, nas veredas. Guia-os, Senhor, em lugares tranquilos, em águas calmas, Pai. Não permita Satanás fluir em suas vidas através das mentiras, através do engano, da falsidade. Eu te peço em nome de Jesus, restaura, traz cura, restaura a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda obra maligna. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação contrária, ação do inferno contrária, caia por terra em nome de Jesus. Que o teu fluir, o teu espírito seja, Senhor, a liberdade sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, o que Deus quer para a sua vida é que você viva livre de acordo com a fé que o Espírito Santo de Deus gerará no seu coração. Amém? Faça como Davi. Busque a Deus, peça misericórdia a Ele em nome de Jesus.
Glória a Deus. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Amém? Por favor, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo no coração e que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom e até segunda-feira. Um abraço.